Pessoal, é sempre com muito orgulho que quando o professor José Geraldo pede para eu gravar essa aula, que é a apresentação da pesquisa do Direito Deixado na Rua, do nosso grupo de pesquisa, eu fico muito feliz, fico muito grato de poder apresentar o trabalho de um coletivo de pesquisadores que recentemente completou 30 anos de existência como grupo Direito Achado na Rua, mas que tem uma existência como coletivo, não com o nome O Direito Achado na Rua, já há mais de 30 anos, a partir da constituição dos trabalhos do professor Roberto Lira Filho e de seus então estudantes, né, que hoje são lideranças do grupo, na nova escola jurídica brasileira. Então, se trata o direito achado na rua, o coletivo de direito achado na rua, um dos principais coletivos de pesquisa crítica, hoje a gente pode colocar de referência mundial. Recentemente nós tivemos a comemoração dos 30 anos dentro da nossa faculdade de Direito, onde grandes professoras e professores participaram desse evento, de pessoas de renome nacional e internacional. Outros e outras também enviaram várias mensagens, reforçando e reiterando o impacto do direito achado na rua no pensamento científico internacional. Então, somos um polo de referência de pensamento crítico, de formação de pensamento crítico, de formação de assessoria jurídica popular. Bom, e de capacitação, né, de formação crítica, né, de formação crítica, de crítica jurídica, de crítica política, para os movimentos populares, para o enfrentamento crítico, para o enfrentamento de crises como um todo. Bom, o que a gente vai trabalhar, o material que a gente vai trabalhar, especialmente, é um material que foi produzido por duas então estudantes, né, duas então doutorandas, que hoje são professoras, a professora Ludmila, da Universidade Federal da Paraíba, e a professora Thalita, hoje da Universidade de Brasília, né? Elas produziram esse material que a gente tem como slide oficial do Direito Achado na Rua, quando nós temos que apresentar nosso grupo, a extensão do nosso trabalho, utilizamos esse material. Fora isso, nós vamos também, de alguma forma muito breve, apresentar o nosso blog, apresentar o nosso canal no YouTube, apresentar o nosso verbete Wikipedia, e aí mencionar um pouco, brevemente, né, as questões de como se passou esse forte evento, esse impactante evento, mencionado pelo professor Antônio Carlos Volkmer como o principal evento de crítica do direito acontecido no ano passado, né, no final do ano passado, e que, segundo o movimento do direito, o movimento crítico do direito, foi o principal congresso que reuniu grandes pensadores e pensadoras do cenário internacional, mas principalmente, mais do que reunir pensadores e pensadoras, era confraternizar com nossos colegas, com nossas companheiras, com os movimentos sociais, né? Somos todos integrantes de vários coletivos, e nesse sentido o Congresso movimentou, ele praticamente tomou o espaço da Faculdade de Direito, e vindo gente da Argentina, vindo gente da Espanha, vindo gente do Peru e vindo gente de todas as regiões do Brasil. Bom, então vamos começar pelo PowerPoint e projetando esse PowerPoint a gente vai conversando um pouco sobre como surge o direito achado na rua, o que ele é e para onde ele caminha. Essa é a primeira questão, são as primeiras questões que a gente vai apresentar. Nessa projeção do slide, nós temos aqui a ideia do
do PowerPoint, né, do grupo de pesquisa, de Vida Chave na Rua, que ele se forma a partir da nova escola jurídica brasileira, né? Alguns textos publicados pela nova escola jurídica brasileira, que tinha por liderança o professor Roberto Lira Filho, que nos deixou fisicamente, mas também presente veementemente em suas obras, em seu conteúdo, em seu pensamento, em seus ideais, em sua fraternidade. E alguns textos publicados, o espírito daquele grupo, com a participação, então, de pelo menos mencionando dois grandes nomes, né, que ainda integram o coletivo de pesquisa, como o professor José Geraldo Souza Júnior e o professor Bicalho. Essa nova escola jurídica brasileira tinha esse apelido de Nair, exatamente em homenagem ao professor Nair Bicalho, hoje professor, né, então estudante, e que depois do falecimento do professor Roberto Lira Filho, essa nova escola jurídica brasileira, já no ideal do que seria esse novo direito proposto, esse pensamento jurídico proposto por Roberto Lira Filho, se consagraria em O Direito Achado na Rua, fundado em 87, com a recente morte do professor, nesse legado que hoje em dia, na plataforma Lattes e na construção do nosso pensamento, tem a composição de duas lideranças, o professor José Geraldo, o professor Alexandre Bernardino Costa, cujo querido apelido é ABC, mas também, apesar da não liderança oficial na plataforma, acabei de mencionar o professor Nair Bicalho. O Direito Achado na Rua, ele tem um vínculo, ele tem uma relação muito forte com o núcleo de estudos pela paz e os direitos humanos, né, que é do NEP, né, que essa liderança é da professora Nair. Então, muitas pesquisas são realizadas em conjunto, muitas integrações, muitas participações, muitos integrantes do Direito Achado na Rua também estão no NEP, muitos do NEP estão no Direito Achado na Rua, muitos congressos são desenvolvidos, enfim. Eu quero mostrar essa relação intrínseca, porque exatamente na formação do conteúdo do que vai ser o Direito Achado na Rua, tudo parte desse humanismo dialético, isso tudo parte dessa nova escola jurídica brasileira. Bom, com quem nós caminhamos, por que nós caminhamos, para que nós caminhamos, como e onde queremos chegar. O que a gente pode falar sobre o direito achado na rua é que nós temos uma percepção humanística, esse nosso humanismo é dialético, ele tem uma característica de uma praxis, de uma teoria e praxis inseparável, ou seja, a teoria que nós desenvolvemos ela não é desconectada da prática. Então, uma frase que o professor José Geraldo utiliza muito é que a cabeça pensa onde os pés pisam. Nossa relação ela é completamente interligada com os movimentos populares, com a rua, com o povo. Os movimentos populares, porque são sujeitos coletivos, conscientes, que lutam por sua liberdade, que lutam por direitos, direito à terra, direito ao trabalho. E aqui a gente fala do MST, do MTST, aqui denominando em siglas de movimentos que nós temos conexão, mas que na verdade são representativos de vários outros movimentos por luta por moradia, por luta por reforma agrária, por luta por igualdade de gênero, por luta por transformação por uma realidade. Então, quando a gente pensa no porquê, para quê, essa ideia de teoria e praxis interligada até um momento onde o que é teórico, o que é prático já não consegue mais ser separado. Aqui a gente está falando também dessa organicidade, algo que nós pregamos muito, sermos orgânicos entre o grupo, ou seja, estarmos sempre relacionados, estarmos sempre produzindo entre nós, contribuindo entre nós, mas também estritamente relacionados com a população
os movimentos no sentido de nunca perder o nosso chão. Então, o protagonista pela luta do direito é exatamente o movimento popular. Nós somos um mero meio, um mero agente de facilitação de capacidade, se a gente pode colocar assim. Nós somos parceiros e nunca podemos perder esse contato, e se nós perdemos esse contato, o direito achado na rua deixa de ser rua. E deixa de ser achado na rua, ele se torna mera burocracia, e é contra a burocracia, contra a positivação, contra a dureza e contra a frieza do direito que nós nos postamos. Então, uma das grandes citações do Lira Filho, como muito bem colocados pela colega, é que o direito se faz no processo histórico da libertação. Enquanto ele desvenda precisamente os impedimentos da liberdade não lesiva aos demais. Esse direito, então, esse direito que se faz nesse processo histórico, nesse movimento dialético, ele tem característica de jamais ser lesivo. Direito é liberdade. É uma das grandes máximas do professor Lira Filho. Nasce na rua, no clamor dos espoliados e oprimidos. Então é com quem a gente caminha, né? Com os espoliados, com os oprimidos. E a filtragem nas normas costumeiras e legais tanto podem gerar produtos autênticos, atendendo ao ponto atual mais avançado da concentração dos melhores padrões da liberdade e convivência, quanto falsificados. A negação do direito do próprio veículo da sua efetivação, que assim se torna um organismo canceroso, como as próprias leis, que ainda por aí representam a chancela da iniquidade, a pretexto da consagração do direito. Então, nossa compreensão do direito, que o grande campo de criação do direito é o movimento popular, é o movimento, é a produção do conhecimento e, consequentemente, do direito no movimento dialético de libertação. Por outro lado, esse movimento esse movimento histórico, ele pode perceber produtos que não são jurídicos, que não são legais no nosso sentido, que seriam impedimentos da liberdade. Liberdade, então, que seria lesiva, né? Impedimento da liberdade, portanto, não lesiva. O que a gente também chamaria de opressão, e que Lira vai chamar de opressão em outros momentos. Então, esse paradigma entre liberdade e opressão é algo que vai nos instrumentalizar para entender o movimento que se construi na dialética, mas também para posteriormente analisar a própria normativa, ou seja, aquilo que foi positivado, tanto para o direito costumeiro quanto para o positivo, para aquilo que foi positivado, é necessário se classificar. Isso liberta ou isso oprime? Essa é a nossa pergunta-chave. É isso que nos faz um instrumento, esse é o nosso instrumento de perceber ou não o jurídico. O direito para nós é luta, né? A luta garante os direitos do povo. Então, essa luta libertária, essa luta por uma legítima organização social, e que vem a partir de uma organização, que só vem a partir de uma luta constante, de uma organização dos movimentos, de um sujeito coletivo, porque individualmente existem expressões, mas é coletivamente, conscientemente, marchando junto, que nós vamos conseguir garantizar, instrumentalizar novos direitos, novas liberdades. Então aqui a gente traz a nova escola jurídica brasileira. Essa nova escola jurídica brasileira, ela fundamenta-se então a partir do livro, a partir, na verdade, ela é cantada, né? Ela é apresentada no Direito e Avesso, né? A partir de alguns textos, um deles
fundamental é o humanismo dialético, onde os integrantes da nova escola traçam os pressupostos, apresentam o que é essa nova escola, os seus fundamentos, os seus interesses e o que e as suas propostas para o futuro, que vai dar o clímax, então, como eu falei, em 1987. Bom, o direito achado na rua, então, ele é integrante do diretório de pesquisa da CNPq, ele é o mais antigo grupo de pesquisa certificado pela UNB e integra uma sublinha de pesquisa no programa de pós-graduação em Direito da UNB, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Também, além disso, na nova grade curricular, uma disciplina optativa ser lá lançada com essa nomenclatura de direito achado na rua. Bom, então esse grupo de pesquisa, ele tem, o que o direito achado na rua tem uma característica de encontrar-se no campo crítico do direito. Esse campo crítico, ele surge exatamente nesse momento de redemocratização do país, pós-ditadura militar, quando a gente pode perceber, a gente pode resgatar a história, e que a resposta para o direito não se dava exatamente na norma, porque a norma transcrevia a dureza do regime imposto. Então, a percepção de outros campos ou o resgate de outras formas de entender o direito se faz presente. Por isso, outras experiências críticas da história, como o movimento crítico italiano, o movimento crítico francês, e o movimento crítico alemão, eles de alguma forma inspiram o direito achado na rua. Mas muito que vai inspirar, o que vai instrumentalizar o direito achado na rua, são a experiência crítica que vai se construir no Brasil através do pluralismo jurídico, outros movimentos como que se diferenciam em alguns ou em muitos pontos de direito achado na rua, como direito alternativo. Essa questão do pluralismo é o campo onde se consagra o direito achado na rua. Esse pluralismo tem uma fundamental base a partir do material publicado por Boaventura de Souza Santos. Então, Boaventura de Souza Santos, que tem uma construção de saber conectada já do tempo do professor Roberto Lira, então eram contemporâneos e eram amigos, publicavam e já se conectavam em publicações já naquele tempo. Então, essas construções críticas e o campo do saber pluralista crítico já se conectava. Então, Boaventura vai ser um parceiro, vai ser publica em praticamente todos os volumes de direito achado na rua e tem essa relação orgânica com o direito achado na rua. Então, está presente quando vem a Brasília, sempre se conecta, mas está conectado hoje em dia pelas redes, publicando, passando notícias, interagindo em publicações, enfim, interagindo científica e politicamente conosco. Então, a tese do Boaventura é muito importante. A tese do Boaventura, que foi publicada recentemente, publicada no Brasil como O Direito dos Oprimidos, The Law of the Oppressed, foi publicada em Yale, sobre uma pesquisa de campo na comunidade de Jacarezinho. Ele deu o nome de Passárgada. Ela tem uma real dimensão, ou ela tem uma significativa dimensão nos estudos críticos no Brasil, especialmente na redemocratização da década de 80, final de 70, e aí vem a luta pela redemocratização dos 80. Então o estudo tem um forte impacto. É claro que essas conversas aqui, essas relações pessoais, elas permeiam também, e esse impacto da obra do Boaventura, ela vai alimentar esse pensamento crítico brasileiro. Então, partindo da concepção teórica do pluralismo jurídico,
o direito achado na rua vai estimular o trabalho em 3 dimensões. O conhecimento do direito e suas formas de difusão, exemplo da divulgação jurídica, o acesso à justiça, incluindo estratégias de defesa e produção dos direitos socialmente constituídos pelos sujeitos coletivos de direito e os direitos humanos. Ainda é importante pontuar que o professor Roberto Lira Filho tinha estudos sobre teoria jurídica, teoria social, criminológica, então é um cientista de filosofia, sociologia especificamente também. Então, na verdade, era um pensador interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, que caminhava por muitos campos, possibilitando então essas relações, essas 3 dimensões de trabalho, com muitos textos publicados por ele e depois pelo legado que a gente chama de fortuna crítica de direito achado na rua. É claro que depois o tempo vai passando, a partir dele nós fundamentamos o nosso conteúdo, mas vamos além. As linhas de pesquisa que nós temos dentro da plataforma CNPq: Educação em Direitos Humanos, Novos Saberes e Práticas Pedagógicas Emancipatórias, Acesso, Democratização e Controle da Justiça, Assessoria Jurídica e Advocacia Popular, que é talvez a grande vocação de direito achado na rua, a capacitação, a instrumentalização, a potencialização de assessores jurídicos e advogados populares, o direito à cidade, é uma característica do nosso último volume do corpo de publicações de direito achado na rua, direito, gênero e diversidade, os direitos humanos, e aqui fazendo uma menção que o nosso campo de atuação dos direitos humanos é a teoria crítica dos direitos humanos, é o humanismo dialético da nova escola jurídica brasileira, os movimentos sociais e os sujeitos coletivos de direito, o direito achado na acepção e prática, ou seja, o estudo da nossa história, o estudo das nossas obras, o estudo da nossa perspectiva. Trabalhadores, Justiça e Cidadania, o constitucionalismo achado na rua, que é esse constitucionalismo latino-americano e brasileiro também, e como isso se diferencia de outros processos, mas também como isso se conecta com outros processos constitucionais que permeiam a história da civilização. Então, como mencionado, os líderes, os coordenadores do grupo, o professor Geraldo, o professor Alexandre, importante mencionar contribuições da professora Anaí. Dentro da plataforma são 12 pesquisadores e 43 estudantes. Então, é como está dentro da plataforma. E mais colaboradores estrangeiros. Então, aqui o nome de vários fica lançado para vocês perceberem. Muitos que estão assistindo o vídeo conhecem esses professores que estão aqui. São professores, fazendo menção aqui, o professor Roberto Aguiar, o grande integrante que acabou de me deixar. Mas aqui são pessoas de fundamental importância para construir esse coletivo, para reforçar esse coletivo e que vão reforçando, que vão ampliando os campos, que vão renovando as perspectivas. Então, o campo dos estudantes, que na verdade vocês já vão percebendo pelos nomes, que muitos já estão no campo como pesquisadores, então é uma questão de integração dessa dimensão de CNPq, mas aqui são vários colegas, vários e várias colegas, que contribuem, que seguem publicando e renovando as perspectivas do nosso grupo. A característica do nosso grupo de pesquisa é de ser um grande coletivo, um coletivo que produz ativamente e que os campos vão sendo anexados à perspectiva que o movimento histórico ele vai acontecendo, e também pesquisadoras e pesquisadores vão acrescentando novas temáticas através das demandas sociais. Então, exatamente esse processo histórico de libertação ele vai sendo fundamental para dinamizar, para retransformar, para nos colocar num ponto de referência como um coletivo sempre
sempre, sempre forte e, por isso, uma referência na teoria crítica. Algumas parcerias que nós temos, né? O CEAM, né, o Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares, dentro deles está o NEP, um Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos, o SEAD, a Faculdade de Direito, que é onde nós nos integramos, o Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, que agora passa por transição, mas o Ministério da Justiça já mais de uma vez uma parceria muito forte, Secretaria Especial de Política para as Mulheres da Presidência da República, então fez-se durante bom período uma parceria muito grande, inclusive produzindo volume, o CEA da Universidade de Coimbra, o IPDMS, a Universidade Pablo de Olavide de Sevilha, fechando os convênios, né? A Fundação Oswaldo Cruz, a Organização Pan-Americana e, entre outras, né? Outros centros da América Latina, enfim. São muitas parcerias aqui a título exemplificativo daquelas que são projetos reiterados. Bom, e aí outros projetos que nós temos, ou os projetos que se desmembram a partir do grande coletivo. Diálogos Lirianos é um espaço onde a gente articula, a gente pensa as ações e a gente debate, em alguns momentos também a gente debate textos. Mas aqui é onde a gente faz a grande integração do coletivo, com reuniões presenciais e algumas reuniões também presenciais e via virtual, e algumas vezes das duas formas, presencial e virtual. Então, reunindo esse grande coletivo aí exposto, para que a gente possa fazer a atualização das nossas lutas, nossas bandeiras, nosso projeto de atuação, qual vai ser, como vai ser, quando vai ser e quanto vai ser, por quanto tempo vai durar, e quantas frentes nós vamos abrir. Então, é a partir da nova escola jurídica brasileira que vão agregando esses participantes do direito achado na rua. Essa característica de quem fica na escola, quem integra a escola, é exposto na obra Humanismo Dialético. São pessoas que têm uma afinidade, são pessoas que têm uma afinidade por seus valores, por seu pensamento, por suas publicações, por seu afim, por seu viver, por seus afetos, e é isso e a sua constância, seus interesses, sua sensibilidade com todos os temas, com as frentes que nós vamos levantando e que os colegas vão trazendo, que vai fazendo com que o coletivo se fortaleça, novas pessoas vão chegando. É mais ou menos assim que a gente pode resumir a ideia da nova escola jurídica brasileira, consequentemente no nosso coletivo. Então, esse diálogo interdisciplinar, multidisciplinar, aberto, democrático, e que propõe essa paridade de homens e mulheres, essa perspectiva de renovação, de novos enfrentamentos, de novas reflexões, tudo isso é algo que permeia o direito achado na rua. Sempre numa lógica de que o nosso paradigma metodológico é a transdisciplinaridade. Então, as aberturas científicas elas são plenas, as propostas elas sempre são debatidas, as inovações nunca são fechadas, elas são sempre plenamente aptas a serem reconhecidas e deliberadas e enfrentadas, seja pelo coletivo como um todo ou por um grupo de trabalho que vai ser reforçado pelo coletivo. Mais ou menos assim que a gente poderia resumir. E os coletivos que vão integrar algumas frentes, né? O que desmembra do diálogo? Projetos de extensão, que a gente chama, né? Que é uma das grandes frentes do direito achado na rua, talvez a grande vocação, uma das grandes vocações. Promotoras legais populares, um projeto que já foi premiado, ganhou vários prêmios de direitos humanos. O projeto extensionista, que tem por base a prática de educação jurídica popular feminista. Então, são integrantes
algumas pesquisadoras, né, do coletivo. É um projeto que é um projeto exclusivamente composto por mulheres, e também onde temas são debatidos para essa capacitação, esse empoderamento feminino, e junto com mulheres da comunidade. Atualmente o projeto acontece no NPJ da UNB, que fica na Ceilândia, uma região administrativa de Brasília, é a maior, a mais populosa região administrativa de Brasília, tem uma história de luta popular maravilhosa, onde se concentram, onde foram concentradas várias comunidades que foram direcionadas para a Ceilândia, e tem uma história de luta dos moradores muito grande. Então é uma base muito interessante, e essa formação do empoderamento feminino, ao final do curso, as integrantes as integrantes, né, as cursantes, elas recebem o título de promotoras legais populares. Como já falei, é um dos grandes projetos que deixado na rua, é um dos que nos orgulhamos de todos, especialmente as promotoras legais populares receberam vários prêmios de direitos humanos, que muitos nos orgulham. Assessoria Jurídica Popular Roberto Lira Filho, a AJUP, ela foi formalizada em 2012, também um projeto de extensão. Ela atua na promoção de educação popular e direitos humanos e no assessoramento jurídico a comunidades e movimentos sociais no DF. Então, ela tem atividades com o movimento sem teto, Mercado Subvive, o movimento sem terra e outros movimentos que vão se agregando, vão se afastando, a partir dessa construção ou dessa característica de organicidade, de aproximação e inter-relação JUP com o movimento. Então, é mais uma das frentes de trabalho de O Direito Achado na Rua. É uma das grandes frentes, como eu falei, o Direito Achado na Rua tem por característica, surge, né, de um projeto de educação à distância para capacitação de assessoria jurídica popular. Então, temos a JUP com o nome do professor Roberto Lira Filho, especial, mantendo ativo, então, esse assessoramento jurídico e instrumentalizando e possibilitando e reconhecendo as demandas dos movimentos e também capacitando os movimentos. O PET, então o PET tem a característica é um projeto de extensão, né, propiciando a orientação de um tutor. Esse tutor hoje é a professora Érica Fernandes, é uma tutora. O projeto ele foi criado pelo professor Alexandre Bernardino Costa, e ele tem a realização de atividades extracurriculares e tem essa característica da extensão. Fora isso, ou além disso, o Direito Achado na Rua é marcado pelas suas publicações. As publicações de Direito Achado na Rua, elas começam, como eu falei, esse curso de formação de assessoria jurídica popular à distância, que é a partir desse primeiro volume aqui. Ele em 87, e que ele foi feito por meio de cartas, ainda com esse sistema de internet ainda muito começando. Depois a gente tem o segundo volume, né? O terceiro volume, o quarto volume. Então a gente tem aqui o volume que é o direito ao trabalho, o terceiro volume é a questão do direito agrário, o quarto volume é o direito à saúde, que foi junto com a OPAS, o quinto volume é o direito das mulheres, o sexto volume é o direito à saúde, publicado internacionalmente em espanhol, o sétimo volume foi junto com o Ministério da Justiça de Transição, o oitavo volume é a Introdução Crítica ao Direito à Comunicação, e agora
agora recentemente publicado o 9º volume, que é Introdução Crítica ao Direito Urbanístico. O 10º volume em produção agora, ele vai tocar o direito como liberdade. Ele tem muita relação com os 30 anos, né? Dentre outras publicações, a gente tem o Direito e Avesso, que eu mencionei, onde fundamenta-se a nova escola jurídica brasileira. Tem livros do professor Zé Geraldo, livros do professor Alexandre Bernardino Costa, publicações coletivas. E aqui o jornal, que era escrito, uma coluna no jornal escrita pelos estudantes, os estudantes do primeiro ano de Direito. Então, essa coluna, eles respondiam às demandas da população, estudavam as demandas da população e respondiam a rigor da pesquisa que desenvolviam durante o período sob a tutoria do professor Zé Geraldo. Aqui ainda vale menção ao livro do professor Geraldo e Antônio Escrivão, né, recentemente lançado, sobre teoria crítica dos direitos humanos. Alguns vídeos, que eles estão na plataforma do YouTube, mas o mais tradicional deles é o documentário que fortifica a série de Direito Achado na Rua, mas que ele é o grande emblema do Direito Achado na Rua. Todos os outros são importantes aqui, mas esse tem uma característica emblemática. Algumas entrevistas do professor Zé Geraldo, algumas entrevistas de outros parceiros, né, Maria Célia Delduc, professor Davi Sanches Rubio. Isso vai ser encontrado no canal YouTube que eu vou abrir para a gente aqui. Então, aqui já estava no pré-lançamento, né, já foi publicado o volume, a Introdução Crítica à Assessoria Jurídica Popular ainda está no... E o volume 2 da coleção Direito Vivo ainda está em trabalho. Algumas referências bibliográficas, e agora a gente vai fazer a segunda parte do nosso trabalho, que era apresentar. Então essa foi uma técnica do nosso grupo de pesquisa, a extensão das nossas atuações. Alguns questionamentos que muitas vezes surgem. Mas alguns outros campos que não esses são enfrentados. Bom, como eu falei, o nosso coletivo é bastante extenso e vão adentrando mestrandos e doutorandos, enfrentando novos temas, novas demandas, novas questões. Os nossos 30 anos demandaram novos enfrentamentos a partir daquela grande temática que ele tem encorpada. Por exemplo, a questão socioambiental, a questão indígena, a questão da negritude, interseccionalidade, tudo isso vem permeando várias pesquisas que vão ser relacionadas com aqueles temas, mas a partir da característica da publicação do coletivo e de pessoas do coletivo, dando essa, então, atualização ao nosso campo do saber. Bom, o que é importante também para demonstrar o que mais nós temos, o que mais nós fazemos. Esse aqui é o blog do Direito Achado na Rua, projetado agora. Então aqui é a referência, o direitoachadonarrua.blogspot.com, onde são publicações, aqui o Novo Constitucionalismo Latino-Americano, do professor Gladstone. Algumas publicações são atualizadas constantemente. Aqui o livro da professora Isis Tabos, o Direito Achado na Rua, Direito Vivo. Então, de constante atualização, esse material, tá? Com texto de referência, e textos todos são publicados por pessoas de organicidade do coletivo. Aqui explica a história do professor Roberto Filho, outros instrumentos que vai além do que eu já falei da pesquisa e extensão, publicações, links de publicações, as cartas, que são cartas publicadas por nossos pesquisadores e pesquisadoras quando viajam. Então a gente tem essa característica de relatar nossas experiências de pesquisa, de vivência, as nossas memórias, notícias. A coluna Lido para Você, que é a coluna do professor Zé Geraldo no jornal Estado de Direito, onde o professor vai atualizando suas
suas reflexões. Muito comum do professor depois lançar essas reflexões em outras publicações. Então, ele vai nos demonstrando as reflexões que aqui é publicado no blog também, mas pode ser acessado no próprio jornal. Aqui nós temos uma série de reflexões, vão aparecer também os próprios livros. Esse é o blog, que é o nosso principal instrumento de divulgação. Quer dizer, é um dos principais, porque hoje nós temos o site. Bom, uma outra questão que eu quero demonstrar também, que foi o verbete Wikipedia. Então, esse verbete, que ele foi construído pelos alunos, uma disciplina do professor José Geraldo, como resultado da pesquisa desses alunos, da produção desses alunos, eles construíram o verbete Wikipedia e construíram o volume das séries, estão em constante atualização, explicam os preceitos. Quem quiser conhecer um pouco mais do Direito Achar na Rua, além das nossas publicações, pode entrar aqui no verbete Wikipedia, que foi produzido pelo nosso próprio coletivo. Bom, por fim, e aí não foi por menor importância, foi por maior importância, pela questão da inovação, por algo novo. Nossa novíssima apresentação é o nosso canal do YouTube, que é o nosso novo grande canal de divulgação. E aqui vão aparecer os documentários. Eu abro com o documentário, o referido documentário de 93, onde vai mostrar a história do coletivo, vai mostrar a construção da comunidade Nova Esperança, ou da Vila Nova Esperança, de uma ocupação e a mediação que foi feita pelo coletivo e pela Comissão Justiça e Paz, da Arquidiocese de Brasília, junto com o GDF, para que aquela população não fosse violentamente retirada, mas que ela fosse alocada num local com dignidade que vai dar base à Vila Nova Esperança. Então, os vídeos eles são constantemente enriquecidos aqui, atualizados. Já tem um número muito grande de vídeos aqui, entrevistas, programas, com o professor Zé Geraldo, com membros do coletivo, e vídeos dos 30 anos do Direito Achado na Rua. E aqui tem um número muito grande de pessoas que também se relacionam, professores estrangeiros, entrevistas com professores, tudo aquilo que tem relação com o nosso coletivo é muito bem alimentado aqui por nossos pesquisadores, fazendo especial menção à professora Thalita, que tem um especial cuidado com o site, nosso vídeo, com os vídeos web, né? No canal do YouTube. Bom, fora isso, ainda é importante mencionar um pouco da experiência dos 30 anos. Então, os 30 anos eles foi um evento. Esse evento ele aconteceu no final do ano passado. Ele reuniu muitos pesquisadores. Nós tivemos grandes mesas. Essas mesas debateram temas tradicionais, temas históricos, reuniu pessoas, pesquisadores e pesquisadoras históricos de Direito Achado na Rua, pensadores e pensadoras que vieram do mundo inteiro para refletir e debater passado, presente e futuro, e principalmente a atualização dos temas, para que a gente pudesse perceber quais os novos rumos ou quais os rumos a gente poderia perceber e entender do Direito Achado na Rua para o futuro. Nesse sentido, como eu falei, a indígena foi muito debatida, a questão da interseccionalidade foi muito provocada, a questão da negritude e da diáspora africana foi muito enfrentada, a questão das cotas foi especialmente debatida, tudo isso a partir da perspectiva do direito achado na rua. Os rumos do constitucionalismo achado na rua, os rumos
do pluralismo jurídico, os enfrentamentos da assessoria jurídica popular. Todas essas foram temáticas que se debateu em um sentido mais regionalizado, a gente pode colocar no sentido de Brasil, com professores e professoras brasileiros, com pesquisadores e pesquisadoras brasileiros, membros do nosso coletivo, mas também com grandes parceiros internacionais que vieram nos atualizar e vieram, na verdade, dialogar para que a gente pudesse apresentar as novas fronteiras e refletir sobre o que poderia vir. Então, esse congresso teve muito sucesso. Foram 600 pessoas inscritas, mas com certeza circulou na Faculdade de Direito um número muito maior de pessoas, porque a faculdade ficou tomada e o giro de pessoas foi muito grande. Então, foi um sucesso absoluto, como eu mencionei, grandes pensadores e pensadoras salientaram que foi o evento de maior impacto no ano passado e que teve uma grande repercussão internacional. Bom, procurei fazer uma exposição do nosso coletivo, poderia ter metido um pouco mais na história ou na parte mais teórica, mas para não ficar muito cansativo, procurei fazer algo mais instrumentalizado, mais dividido em pouco tempo para cada coisa, para que pudesse fazer uma visão mais geral. Espero que tenha ficado a contento e estou à disposição para sanar algumas dúvidas. Obrigado.